Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo São Francisco no Monte Alverne, primeira parte. Chegamos finalmente a estes últimos capítulos em que o trecho de caminho percorrido neste livro se fecha numa pausa. Depois dessa pausa, talvez continue mais para adiante. Este novo episódio para no ponto culminante de sua manifestação. Retira-se para o outro extremo da eterna oscilação do ser, mudando para dentro o sentido de seu deslocamento a fim de, após haver narrado e demonstrado, poder atingi-la de novo. De fato, a vida processa por meio desse deslocamento alterando, de dentro para fora e de fora para dentro, as duas fases inversas de todos os atos. A oscilação pendular entre tese e antítese, segundo a qual tudo se move e se equilibra, impõe que a introspecção e a manifestação se sucedam no tempo. Ao longo de nossa caminhada neste volume, a vastidão dos problemas sociais foi gradativamente diminuindo à proporção que se aprofundava na complexidade do problema individual. O campo apequenou-se, mas o potencial se elevou. Até mesmo na forma, portanto, este livro reproduz o fenômeno evolutivo que lhe constitui o problema central. Partimos do problema dos grupos, da questão social coletiva, por causa da extensão e involução que se coloca na base da pirâmide humana, e subimos até o problema dos pouquíssimos evoluídos, a questão individual que se coloca no vértice dessa pirâmide. Alcançamos desse modo alturas a que a massa não pode aspirar. Há formas de vida que apenas podem ser atingidas pela excepcional emersão biológica. Completamos assim uma oscilação entre os dois extremos da vida, o coletivismo e o individualismo. De fato, ao progredir, a história oscila entre o sistema social igualitário e disciplinador de multidões e a exaltação do indivíduo excepcional, autônomo e rebelde. Graças aos dois extremos contrários, ela se compensa e se completa. O sistema social, coordenando os elementos necessários, disciplina-os, constrói o indivíduo, da emersão do indivíduo resulta o sistema. Ambos os termos são necessários e colaboram no mesmo processo biológico da evolução. Agem alternadamente na história e assim equilibram suas funções no que tem de contraditórias. O progresso alimenta-se nas duas fontes. Agora, depois de havermos tratado dos numerosos problemas das multidões e chegado às bordas do abismo da personalidade, o último passo tem de ser necessariamente colocar-nos no ponto culminante da evolução humana, além do qual o espírito se desembaraça de forma corpórea para assumir formas superiores, as quais, por enquanto, nem mesmo podem ser concebidas pelo homem comum. Para chegar, porém, a esse ponto devemos percorrer de novo o caminho todo e ir subindo aos poucos, através de vários problemas, esgotando antes de mais nada até mesmo o da personalidade humana. O de que agora vamos tratar representa um de seus casos particulares mais evoluídos e complexos. Trata-se de emersão escolhida entre as mais conspícuas e espirituais, embora não seja nem a única, nem tenha apenas esta forma. Todos obedecem aos impulsos expansionistas do eu. A expansão constitui a primeira e mais evidente expressão vital. Este é o esquema do ser, manifestar-se por meio de individuações sintéticas, resultantes de concentração de forças no eu, mas subordinadas a inverso período de descentralização, por força do qual a personalidade humana se manifesta como sistema expansionista. Desse modo, o binômio se completa e os impulsos se equilibram. Mas, para a maioria, essa expansão se dá horizontalmente, em superfície, e verticalmente em altura, se trata de emersão biológica. A expansão do tipo normal dirige-se à posse. Por reciprocidade, significa sujeição. A expansão do supernormal se dirige para a liberação e isso quer dizer domínio. O normal, inexperto, vítima da ilusão, tenta dominar, mas acaba sendo dominado, procura libertar-se e acaba agrilhoando-se. Conhece apenas a expansão terrena e, por isso, mostra-se avidíssimo,
como hoje acontece, de munir-se de energia necessária para aumentar seu raio de ação em superfície e sua capacidade de ação em profundidade. Assim, a afirmação de si mesmo pode atingir a matéria o mais extensa e profundamente possível, mas desse modo não toma conhecimento da expansão vertical, que lhe escapa à percepção e com ela a conquista do volume, quer dizer, de uma dimensão superior. As duas atitudes em face da vida correspondem a duas posições e a duas concepções totalmente diversas. O primeiro tipo revela-se muito pequeno, espiritualmente falando, para que não possa alojar-se comodamente na pequenina casa do corpo. Sua única ambição consiste em ampliá-la, de modo a construir para si mesmo prisão cada vez mais bela e vasta e anexar-lhe todas aquelas dependências do corpo chamadas posses, riquezas, honras, poder. O evoluído revela-se muito desenvolvido espiritualmente para que não se sinta sufocar no ambiente terrestre. Prova a sensação que sentiria um animal transformado em planta. Com efeito, a vida física, se a compararmos com a ilimitada liberdade de movimentos do espírito, poderá parecer a quem já experimentou com a imobilidade da árvore comparada com a agilidade dos animais. O evoluído, prestes a sair da crisálida terrena, já saboreou a vida em dimensões superespaciais e supertemporais. Sente de fato os grilhões do corpo e do limite imposto, nas dimensões exatas ao plano evolutivo da matéria. Sente a angústia da vida terrena, tolera como expiação ou missão, não espontaneamente, mas por dever. Seu íntimo impulso expansionista, porém, segue rumo vertical. Não tem em vista a ampliação e o enfraquecimento da prisão, mas libertar-se dela. Não há outro sistema sério para resolver as dores da vida. Descobriu os truques da ilusão e não se deixa mais iludir. Já sabe que os domínios humanos, na realidade, não passam de servidão e, por isso, não se dispõe a consegui-los mais. Reconhece serem eles necessários para os primitivos como meio de experimentação, compreende-lhes a função nesse plano. Não pode, porém, aceitá-los, pois executa trabalho completamente diferente. É justo, de acordo com sua capacidade, cada um manejar na vida os instrumentos aos quais mais se adapte. Quem sabe, porém, dá a cada um deles o valor que merecer. Assim, o evoluído recusa uma fingida extensão de domínio. Para ele se resolve em mentira, pois em substância é aumento de escravidão. Repele as miragens que o ligam aos grilhões da posse, torna-se o mais possível independente de tudo e de todos e volta as costas a todas as conhecidas lisonjas da vida. Não faz questão de superioridade, mas de maturidade. Cada um de nós exerce a função exata no seu plano e está no lugar certo, mas também está na lei de justiça e equilíbrio. Todos os que aprenderam a desempenhar funções mais elevadas devem exercê-las onde isso se torne possível, quer dizer, em outros mundos mais adiantados e mais adequados. A natureza, econômica como é, conhece muito bem e por isso não desperdiça os seus valores. O funcionamento orgânico do universo e a grande marcha evolutiva não podem parar. A ascese, depois de realizada intimamente, impõe inexoráveis mudanças, inclusive a forma. O ciclo deve continuar na fase seguinte. O fruto maduro deve destacar-se da árvore. O homem evoluído deve destacar-se da humanidade. Por mais que, por bondade, humildade ou amor, dedique-se a seus semelhantes, o evoluído é irresistivelmente impelido cada vez mais para cima no aflitivo turbilhão da vida. Fechemos o pedaço de caminho percorrido neste livro, contemplando esse momento sublime através de um caso excelso em que um tipo de personalidade madura foge como se for um projétil do campo das atrações terrestres e se atira no espaço infinito. O fruto, elaborado e amadurecido no ponto mais alto das ascensões biológicas, o produto mais bem acabado da vida humana, destaca-se da árvore que o produziu. Bem próximo da morte, em que ele ressurge, no limiar de vida muito mais ampla, veremos um ente, embora pareça, não é mais humano, nascer para a realidade iminente de um mundo superior
o qual se abre diante dele. Revela-se-lhe como supremo lampejo espiritual sobre o tripúdio de paradisíacas sensações interiores. Esse mundo constitui o céu de Cristo. O grande ser, fora dos parâmetros normais, é São Francisco de Assis. O momento sublime da derradeira ruptura das órbitas terrenas e do lançamento no infinito se passou no incêndio de luz e amor nos cismos do Monte Alverne. Relatemos a singela história dos Fioretti, acrescentando a citada no volume Ascese Mística, capítulo 15, segunda parte, e a dos precedentes do maravilhoso acontecimento. Aproximava-se a festa da Cruz de Setembro. Certa noite, na hora em que se costuma rezar as matinas, Frei Leão foi ter com São Francisco, e tendo dito, da cabeceira da ponte, como se costumava, Domini labia mea aperis, Senhor, abrirás meus lábios. São Francisco não lhe respondeu. Frei Leão não voltou para trás, como São Francisco lhe ordenara, mas, com boa e santa intenção, atravessou a ponte, entrou-lhe devagar na cela e, não o encontrando, supôs estivesse ele na floresta. Ou, finalmente, entregue à oração em algum lugar, saiu e, à luz do luar, foi procurando cuidadosamente na floresta. Finalmente, ouviu a voz de São Francisco e, aproximando-se, viu de joelhos e com o rosto e as mãos voltadas para o céu e com grande fervor perguntava: Quem sois, ó Deus, docíssimo Senhor meu? E quem sou eu, vosso vilíssimo servo? E repetia sempre as mesmas palavras e não dizia mais nada. Por isso Frei Leão ficou muito admirado, levantou os olhos e fitou o céu. E viu vir, descendo belíssimo e esplêndido facho de fogo que pousou sobre o corpo de São Francisco. E da chama ouvia sair uma voz que falava com São Francisco. Mas Frei Leão não distinguia as palavras. Quando viu isso, julgando-se indigno de estar assim tão perto daquele santo lugar onde se dava aquela admirável aparição, além disso, temendo ofender a São Francisco e perturbar-lhe a consolação, caso São Francisco lhe percebesse a presença, afastou-se silenciosamente e, ficando de longe, esperava ver o fim de tudo aquilo. Olhando atentamente, viu São Francisco estender 3 vezes as mãos na direção da flama. Finalmente, depois de grande espaço de tempo, viu a chama voltar para o céu. Então, mexeu-se e São Francisco percebeu-lhe a presença por causa do barulho de seus pés esmagando folhas. Disse-lhe que esperasse e não se movesse do lugar. Então, Frei Leão, obediente, ficou parado e esperou. São Francisco, aproximando-se, perguntou-lhe: Quem és? Frei Leão, tremendo, respondeu: Sou Frei Leão, meu pai. E São Francisco lhe disse: Por que viestes até aqui, Frei Carneirinho? Não te disse eu que não me andasses espionando? Diz-me, em nome da santa obediência, se viste ou ouviste alguma coisa. Frei Leão, respondendo: Pai, ouvi-te falar e dizer muitas coisas. Quem sois, ó docíssimo Deus meu? E que sou eu, verme vilíssimo e inútil servo vosso. Em seguida, lhe pede devotamente, lhe explique as palavras que não havia compreendido. Então, vendo São Francisco que Deus concedera ao humilde Frei Leão, por sua simplicidade e pureza, a graça de contemplar algumas coisas, concordou em revelar-lhe e expor-lhe o que ele pedira. E falou assim: Naquela flama que viste, estava Deus, falando-me sobre aquela mesma aparência com que outrora falara a Moisés. Mas toma cuidado, não andes espionando-me por aí, e volta para a tua cela, com a bênção de Deus, e toma bem conta de mim, pois dentro de poucos dias Deus fará tão grandes e maravilhosas obras neste mesmo monte que todos ficarão maravilhados. Fará também algumas coisas novas que ele nunca fez em proveito de criatura alguma neste mundo. Daquele momento e daquele ponto em diante, São Francisco começou a libar e a sentir mais abundantemente o dulçor da divina contemplação e das visitas divinas. Entre elas, uma, logo depois, preparatória da impressão dos estigmas. Foi assim,
Na véspera da festa da Cruz de Setembro, estava São Francisco em oração na sua cela, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse da parte de Deus: Vim confortar-te e recomendar-te que te prepares e te disponhas, humildemente, com toda a paciência, para receber o que Deus quer fazer em ti. São Francisco respondeu: Estou preparado para suportar com paciência tudo quanto meu Senhor queira fazer em mim. E dito isto, o anjo partiu. No dia seguinte, isto é, no dia da cruz de São Francisco, por ocasião das matinas, de madrugada, se pôs a orar diante da porta da cela, com o rosto voltado para o nascente. Orou e permaneceu por muito tempo em oração. Começou a contemplar devotamente a paixão de Cristo e sua infinita caridade. Tanto crescia nele o fervor e a devoção, que por amor e compaixão, todo ele se transformava em Jesus. Estando assim inflamado nessa contemplação, naquela manhã mesmo viu descer do céu um serafim com 6 resplendentes e flamejantes asas, e voando velozmente, aproximou-se de São Francisco, ao ponto de este poder discernir e ver perfeitamente haver nele a imagem de um homem crucificado. Estando imerso nessa admiração, foi-lhe revelado pela aparição que a divina providência lhe proporcionava aquela visão, a fim de que compreendesse dever transformar-se, não por martírio corporal, mas incendendo-se mentalmente em imagem perfeita de Cristo crucificado. Durante essa aparição admirável, todo o Monte Alverne parecia arder em chamas esplêndidas que, como o sol, iluminava os montes e os vales dos arredores. Os pastores que velavam por ali, vendo o monte em chamas e tanta luz em torno, ficaram com muito medo, isso de acordo com o que mais tarde eles mesmos contaram aos frades, dizendo-lhes até que as chamas permaneceram sobre o Monte Alverne pelo espaço de 1 hora. Assim também, diante da claridade dessa luz, que resplendia nas janelas das estalagens da região, alguns muladeiros se levantaram na Romagna, crendo haver surgido o sol material, e carregaram seus animais. Tendo-se posto a caminho, viram a referência luz apagar-se e aparecer o sol material. Na aparição serafínica, Cristo manifestou-se e disse a São Francisco algo secreto e sublime, que São Francisco jamais quis revelar a pessoa alguma. Depois de grande espaço de tempo e de colóquio particular, a admirável visão desfez-se, deixando o coração de São Francisco abrasado em vivo fogo de amor divino. Deixou-lhe na carne maravilhosa imagem e estigmas da paixão de Cristo. Nos pés e nas mãos de São Francisco começaram a surgir os horrendos sinais dos pregos, exatamente como a visão lhe mostrara no corpo de Jesus crucificado, que lhe aparecera sob a forma de serafim. Como as mãos e os pés do serafim apareciam com as marcas dos cravos, também as de São Francisco estavam impressas nas mãos, nos pés e no lado, a imagem e semelhança de Cristo crucificado. Embora se empenhassem em esconder os gloriosos estigmas tão nitidamente impressos em sua carne, a necessidade brigou a escolher Frei Leão, o mais simples e puro dos frades, ao qual tudo revelou, deixando ver e tocar aquelas santas chagas e enfaixá-las em trapos para mitigar-lhes a dor e receber o sangue que dela saía. Finalmente, tendo São Francisco terminado a quaresma de São Miguel Arcanjo, se dispôs por divina revelação a voltar para Santa Maria dos Anjos, como lhe era conveniente voltar juntamente com Frei Leão. Assim partiu e desceu o Santo Monte. Isto nos conta As Fioretti, deixando os acontecimentos envoltos numa atmosfera de lenda e sonho. Que há de objetivo e real nesta narração? O fenômeno aqui é visto de longe do plano comum da vida humana, do supernormal. Não se vêem senão efeitos físicos, aquilo que pode ser percebido pelo normal. Não chega até nós senão uma projeção dos fatos nos sentidos. A história depois passou de boca em boca e quem nolo narra não assistiu nem viu de perto qualquer testemunho. Somente Frei Leão sabe alguma coisa. Não recebemos senão um pouco de luz vista de longe.
através do espaço e do tempo de reflexo filtrada pela psicologia dos narradores. Para nos aproximarmos do fenômeno, é necessário penetrá-lo, reencontrá-lo, cada um por si. Da redução por nós percebida, devemos tentar alcançar o seu esplendor primitivo, revê-lo em sua realidade. Devemos não somente observá-lo, mas procurar senti-lo e revivê-lo como realmente aconteceu. Isto é possível pelos caminhos do espírito. O olho normal não vê o exterior e não sabe penetrar até as realidades espirituais. O olho normal, que vê o exterior, não sabe penetrar até as realidades espirituais. Não percebe senão indícios. Não temos aqui a história do que realmente aconteceu, mas de uma parte desse fenômeno grandioso que pôde se refletir na pequenez do olho comum. Este não poderia perceber com clareza o supernormal. Portanto, lhe aparece envolto em névoas de mistério, como algo velado, perdido nas alturas do milagre. Para a comum percepção concreta, o mundo espiritual desaparece no irreal. Mesmo as vidas do santo narram genericamente, sumariamente este momento, que não só é o ápice de sua perfeição, como o é também de toda a humanidade em sua subida à procura de Deus e do Espírito. Momento crucial, decisivo da evolução, libertando o ser da animalidade humana, fuga ao mundo, às suas restrições, ao nosso modo de viver e sentir, para entrar numa fase de vida mais elevada, exaltação do amor até a divindade. O olho normal do historiador não vai além dos efeitos físicos, não penetra a substância, não pode, portanto, dar-nos a realidade dessas exceções. A história para no exterior, sendo-nos de pouca valia. Por isso mesmo, não pode dar-nos detalhes de coisas profundas, esfumando-se em lendas. No campo místico, milagroso, fora de nossa realidade, rodeado de luz, mas muito distante e real, o fenômeno foge à sua percepção, tornando-se inacessível à nossa experiência, à nossa observação objetiva. Realmente não é nada fácil avizinhar-se a fatos semelhantes. Por momentos, parece que o mesmo fenômeno pudicamente se mostra envolto em mistério, porque lhe repugna tomar forma material. Parece que lhe seja impossível ou não lhe seja permitido apresentar-se claramente ao olho humano sob a luz crua dos sentidos. É preciso encontrá-lo mais por meio da fé do que por meio da crítica histórica e científica. Sente-se que o profano é justamente desprezado. A própria natureza do fenômeno o exige. Não é permitido ao olho vulgar, além da homenagem que deve prestar à santidade, o direito de penetrar no sagrado retiro do mistério onde se ouve a voz de Deus. Trata-se de coisas altas e sublimes que neste mundo de matéria e das armas que desfazem, existem e não existem, e se nos aparecem, procuram e devem se esconder para a própria defesa, prestes a desaparecer no imponderável, horrorizadas pelo contato brutal com a matéria terrena. Estes fenômenos, portanto, não podem aparecer neste mundo em plena luz. A maioria só é possível crer e venerar. Segue-se daí que as mentalidades racionais e científicas voltam-se para outras coisas, sentindo-se, por tudo isso, autorizadas a classificar o fenômeno entre os fatos da arte, da lenda, do sonho e nada mais, chegando ao extremo de duvidar de sua realidade objetiva, negando tudo materialisticamente. Os fatos são bem diversos. O fenômeno realmente existiu, é racional e cientificamente possível. Para afirmá-lo e demonstrá-lo, como faremos, é necessário primeiramente tê-lo reconstruído e sentido por meio da intuição e da fé, tê-lo vivido interiormente no espírito para reduzi-lo aqui em forma racional e compreensível, porque o fenômeno, em sua profunda realidade, não pode fazer-se sentir ou ser narrado. Como percepção direta, é incomunicável a espíritos comuns. Isso não significa destruí-lo, mas reforçá-lo, já que sua realidade, de outro modo, fugiria, sendo portanto facilmente negada. A chegar-se a ele para melhor compreendê-lo não é irreverência. Assim poderemos analisá-lo e, analisando-o,
explicá-lo, defini-lo, mostrando sua realidade objetiva, elevando-o a mais elevado significado. Estudando sua estrutura íntima, não negamos nem diminuímos sua supernormalidade, antes a confirmamos. O prodígio compreendido continua sendo prodígio, mesmo tornando-se-nos mais acessível e capaz de imitação. A intuição é compreensão e amor, não destruição. Avizinha-nos e não nos afasta, espiritualmente, de onde se dão tais fenômenos. Trata-se de fazer sentir o irreal como real, fazendo-o descer das alturas onde se encontra até nosso mundo racional. E se também esta busca não tiver, por imperfeição de seu instrumento humano, a capacidade de conseguir o escopo desejado, ficará, contudo, como tentativa honesta, feita com fé e em boa fé, inspirada não por desejos de destruição, mas de construção espiritual. Entramos no mundo da realidade supersensória imponderável, situado no polo oposto da realidade sensória e material de nosso mundo terreno. Já falamos de São Francisco em diferentes fins e sentidos, nos volumes As Noures, capítulo 4, e A Sese Mística, capítulo 15, segunda parte. Para podermos nos avizinhar ainda mais a ele, é necessário nova caminhada de fadiga e dor, de onde nasceu o pensamento dessas páginas conclusivas. Somente após esta nova maturação, depois de estabelecidos e resolvidos novos quesitos, é possível encarar racionalmente tão complexo problema para o qual convergem tantos outros, presumindo outras tantas soluções menores. Podemos pormenorizar mais ainda, aplicando tudo isto a um caso real. Neste trabalho de caráter racional e de pesquisa, falamos presentemente ao homem racional em particular, ao homem que não crê e não sente, para fazer que também ele compreenda este raro e incrível fenômeno vivido por São Francisco no Auvergne, seu significado científico, evolutivo e biológico. Além disso, para dar a nós mesmos base lógica aos arroubos de fé e afirmações místicas e intuitivas desenvolvidas sobre este argumento em outros volumes. Ante tais fenômenos, poderemos não só crer e venerar, chorar e amar, mas também pensar e compreender. O do Auvergne tem seu lugar e naturalmente se enquadra também ele na filosofia dos fenômenos que vimos desenvolvendo em A Grande Síntese e nesta explanação. E nestes capítulos conclusivos que se confirmam as teorias precedentes que para aqui convergem, recebendo explicação e encontrando aplicação lógica, o capítulo 25 deste volume, o dualismo fenomênico universal, distingue duas vidas, exterior e interior, material e espiritual. Trata-se de dois mundos diversamente constituídos. O fenômeno do Auvergne pertence ao segundo. Vimos como é individualizado e caracterizado por ritmo próprio, por uma forma de vida. Vida que é extensão para o íntimo, introspectiva, intuitiva, ativa, espiritual, incorpórea, desenvolvida como qualidade, evoluída. Ritmo de ondas curtas, alta frequência e potencial de sintonização noturna, azul, lunar, supersexual e supersensória. Tipo biológico solitário, silencioso, sofredor, sensitivo e pacífico, negação do mundo. Tais as características dos fenômenos espirituais, entre os quais, embora de nível infinitamente superior, se inclui o fenômeno do Auvergne. Segundo a lei do dualismo, estamos no polo oposto do ritmo e forma de vida material da animalidade humana, cujas características são opostas. O não ser no mundo da matéria estabelece no espírito o ser do mundo imponderável. Eis o que nos apresenta atualmente. A visão não é sensória, exterior, mas interior é contemplação. A vida vegetativa é mortificada por jejuns, renúncia, sofrimentos. O ser vive de vida sutil, de notas agudas, penetrante, intensa, poder-se dizer de alta voltagem, quase imaterializando-se em forma de energia radiante, constituída de ritmo vibratório. A exaltação vital está toda na expansão espiritual. A projeção dinâmica do ser dirige-se para a substância, o absoluto.
Deus. A forma, o relativo, as coisas terrenas estão superadas. O tipo biológico já superou a fase da evolução humana, separando-se de nossa forma de existência e alcançando outra mais elevada. O ritmo da vida animal se transformou, através do longo caminho da evolução, em ritmo de vida espiritual. O transformismo evolutivo superou a fase humana, alcançando outra superior, mais aproximada à divindade. Eis as características do fenômeno do Alverne e do seu protagonista. Nossa pesquisa não o destrói, exalta-o. Tudo o que dissemos neste volume mostra-nos como verdadeiramente alcançou o limite supremo da evolução humana, estando aqui em seu verdadeiro lugar, na conclusão deste tratado, no vértice da pirâmide humana, no ponto supremo da evolução. Possui, em sua mais legítima forma, embora em relação a seu tipo, as características do evoluído que indicamos como meta dos esforços humanos, como modelo do futuro tipo biológico. Esta conclusão nos mostra São Francisco, neste momento entrando triunfante nos umbrais de um mundo super-humano. O Alverne representa precisamente um caso típico do fenômeno final da evolução humana, por isso foi estudado no fim dessas considerações. Vemos aqui o esgotamento da vida no plano físico, o organismo consumido pelas penitências, a sua ressurreição no plano espiritual, a extinção do dinamismo animal pela deteriorização e a sua ressurreição em forma radiante. Vemos São Francisco alcançar um estado espiritual que representa o mais alto potencial suportável na fase da evolução humana, seu limite supremo, além do qual a forma material se extingue. Chega-se a este estado por etapas, pois a frequência de vibrações, o aumento de ondas e a obtenção de potencial elevado progridem paralelamente, desde o problema concreto, que não sabe existir senão se materializando em ação, até as ondas cerebrais do pensamento simples e comum, e sucessivamente ao pensamento abstrato, à intuição do gênio, à oração sempre mais elevada, ao êxtase e união espiritual com Deus. Trata-se de ondas cada vez mais rápidas, portanto, mais penetrantes, mais poderosas, mais imateriais. Por fim, o espírito consegue a forma radiante, imaterializada, independente da forma corporal. O enfraquecimento do organismo age, no presente caso, como revelador da personalidade espiritual. As leis da fome e do amor, História de um Homem, capítulo 23, o Evangelho e o Mundo, já estão superadas. O amor, por fim, se desmaterializou com funções puramente espirituais. A Grande Síntese, capítulo 82, Evolução do Amor. Para aqui convergem e se aplicam as teorias expostas anteriormente. A dor, transformada em perfeita alegria, cumpriu toda a sua função criadora e é parte integrante do fenômeno de transhumanização do santo. Acham-se fechadas as portas do vício, abrem-se as portas da virtude, e o ser, impelido e guiado pela renúncia, corre para elas a expandir-se. O fruto do martírio já está maduro. O espírito, afinal, depois de tantas lutas com a carne, triunfa. A vida, outrora mortificada, ressurge mais intensa. O processo construtivo destruidor da evolução chega ao ápice de sua fase humana. O fenômeno do Alverne confirma completamente todas as nossas afirmações precedentes. Havermos concebido o fenômeno espiritual como um fenômeno igualmente biológico. Deu-lhe mais força e, ao mesmo tempo, encontrou uma explicação científica e racional. A maceração dos santos não é mais utopia ou crença, mas processo evolutivo, método de imaterialização e espiritualização, isto é, impulso à degradação biológica, que é condição para a ressurreição espiritual no imponderável, elemento indispensável ao aceleramento da frequência no ritmo da vibração e transformação do potencial impulsionador da evolução. Sua meta é a harmonização na ordem divina, e haveria harmonização maior com a criação e Deus do que a realizada no Alverne? Cessou todo o barulho, a alma fugiu-se em paz na vontade divina, e a criação naquela noite sublime faz eco
em sua ordem material à ordem espiritual, sintonizando-se e fundindo-se numa única harmonia. Para confirmar quanto dissemos no capítulo 10 deste volume, O Problema do Mal, vejamos neste caso como, quando o ser chega a um vértice da evolução, alcança relativamente sua autodestruição, depois de cumprir seu dever a serviço e triunfo do bem. Enquanto o capítulo 25, idem, nos dá elementos para definir e classificar o fenômeno do Auvergne e as características biológicas do ser que o vive, o capítulo 26, idem, sofre o dualismo da vida, dá-nos a estrutura interior e funcional do mesmo fenômeno. Somente confrontando-o em relação à função orgânica do universo, poderemos compreendê-lo. Trata-se de um fenômeno de sintonização entre o humano, levado pela evolução até as portas do super-humano, e o divino. Para chegar a isto, o ser deve conseguir uma forma de vida de ritmo vibratório tão sutil e poderoso que possa penetrar no âmago das coisas e aí harmonizar-se com a ordem interna da criação. Só o evoluído é capaz de captar e perceber as radiações da realidade interior do espírito. As vias de comunicação não são, portanto, as normais, exteriores, sensórias, mas interiores e imateriais. Precisamente, no já citado capítulo 26, sobre o dualismo vital, observamos o mecanismo dessas comunicações por via interior com o mundo imaterial do espírito, e mostramos sua realidade tão objetiva quanto a realidade deste nosso mundo material. A percepção, nestes casos, segue canais de volta correspondentes em posição contrária aos canais normais de ida, em um caminho sensório que não vai do interior para o exterior. Neste caso, os órgãos sensoriais são sujeitos a vibrações provenientes do interior, nada tirando a existência objetiva da realidade excitante de percepções das quais resulta o fenômeno. É natural, quanto mais a vida muda, a sua forma material e espiritual, tanto mais nela se harmoniza esta nova forma de sensibilidade pela qual se substitui a percepção fisiológica direta e normal por uma percepção supernormal, inversa e espiritual. O processo é facilitado, como já dissemos, pela deteriorização física, degradação biológica e depende do grau de imaterialização, momento destrutivo, e espiritualização, momento reconstrutivo, alcançado pela evolução. Vimos, como no caso normal, as várias partes do caminho, por percepção visual, são objeto externo, lente ocular, retina, nervo óptico, cérebro e espírito. Na última etapa, a corrente dinâmica deixa qualquer base física e materializando-se em forma radiante. Repetindo, não só o mundo externo, mas também o interno é imponderável da personalidade, pode ser geradores de vibrações. O mundo do espírito, que se abre para as alturas da evolução, isto é, em direção à divindade, acha-se deste lado do ser e não do lado sensório exterior. Está dentro de nós, no íntimo, dirigido ao cerne das coisas e dos seres, onde está a substância, o absoluto, o imutável, e não a periferia onde se encontra a forma, o relativo, o transitório. A evolução é a elaboração levada sempre para o mais profundo do ser, despertar e viver sempre mais perto de Deus. As percepções e manifestações espirituais vêm daí. A alma as consegue segundo o grau de sutileza e transferência conseguido por seu invólucro material. A realidade excitante, neste caso, está situada não no exterior, mas no interior, e a sensação é o último produto de um esforço inverso ao precedente normal, como já dissemos, de uma supernormal percepção espiritual. Os termos deste caminho inverso percorrido são espírito, cérebro, nervo óptico, retina. A fonte da corrente dinâmica, excitadora da percepção, não está mais no ambiente material externo, mas no ambiente espiritual interno. Tratando-se de radiações espirituais, não podia estar em outro lugar. A sede natural dos fenômenos espirituais e de sua ordem é precisamente o mundo interior do espírito,
mundo que se abre para a divindade que está em nosso interior, no centro do universo e não na periferia do ser. Somente o involuído, incapaz de sentir uma realidade diferente de seu mundo físico, pode crer que estas realidades sejam inconscientes e inexistentes, unicamente porque escapam à sua percepção. No entanto, para quem consegue sentir profundamente, nada há de extraordinário. Não sabem todos que a mesma e solidíssima matéria, em sua essência, é imponderável? A ciência já nos mostrou que logo que penetramos na íntima essência das coisas, tudo se imaterializa? Imaterializar-se significa espiritualizar-se, passar da forma transitória à eterna substância, da ilusão à realidade, do relativo ao absoluto, é mesmo que caminhar para Deus. Eis, portanto, como aconteceu o fenômeno no Alverne. O dinamismo originário é radiante, movido por estados vibratórios de substância material adequada ao mundo espiritual. O cérebro capta e registra, como se fora receptor radiofônico, esse dinamismo transmitido sem fio. Assim, a realidade espiritual se concretiza em imagem que, através do nervo óptico, é conduzida à retina e gera a percepção óptica. Obtém-se, portanto, sob forma sensória, a equivalente expressão do imponderável, de outro modo impossível de traduzir em termos de sensação. Observando os olhos do indivíduo inspirado, os de Teneuma, por exemplo, sentimos que, apagados para o mundo, não veem coisa alguma de realidade exterior, mas contemplam com um verdadeiro vidente, vaga e profunda realidade. Já expusemos os princípios do fenômeno e até mesmo já o aplicamos. O olho, de fato, registra uma projeção, com resultados visuais não oriundos, porém, da realidade externa, mas de realidade interna. É natural que os fenômenos espirituais, evolutivamente mais elevados, não possam ter sede e origem na periferia, no exterior, na forma, que é menos evoluída, mas apenas no centro, na parte de dentro, na substância. É também natural que, por força do princípio de dualidade, esses fenômenos se transmitem de maneira inversa dados fenômenos materiais. Não se trata de alucinação nem de ilusão óptica. Nossos olhos, quando olhando para dentro de nós, veem tão real como quando olham para fora. Tudo se resume em saber olhar, em saber sentir as vibrações do mundo espiritual, principalmente em possuir um mundo espiritual dentro de si mesmo. O próprio vácuo interior nos leva a acreditar na irrealidade desse mundo. O supranormal é percepção do normal, por isso lhe nega a existência. Trata-se de um problema de potencial interior, de desenvolvimento espiritual, de refinamento orgânico, de sensibilização conseguida por evolução. Se o fenômeno ocorrido no Monte Alverne constitui caso sublime e excepcional, para alguns temperamentos evoluídos, no entanto, é suscetível de experimentação, embora em grau e sob forma diversos. Mas torna-se necessário que sejam evoluídos. Ora, já vimos que no mundo domina o tipo oposto. Além do mais, na Terra, as opiniões são, em grande parte, elaboradas pelo tipo evoluído, para seu uso e consumo. Em face dessa psicologia, ninguém pode sentir, compreender, nem admitir nada disso. É questão de adiantamento evolutivo. Necessário se torna seguir e amar essa realidade interior, servindo-nos de alimento para vivermos em contato estreito. É indispensável sintonizarmos com ela através da prece, aproximarmos-nos por desmaterialização, à custa de sofrimento, e destruir em nós a animalidade humana. O fenômeno que estamos analisando nos oferece tudo isso em grau elevado. Quando todas essas condições se verificam nesse grau de intensidade e elevação, o fenômeno pode adquirir tal potência que o dinamismo radiante originário não chega apenas a transformar-se em visão, mas em fato objetivo, até mesmo no que diz respeito à realidade externa, como o caso, por exemplo, da lesão muscular dos estigmas. Então, a imagem espiritual interior não só se materializa sob a forma de imagem óptica, mas consegue até mesmo impor-se às leis físicas e orgânicas comuns
e a causar na carne alterações permanentes das células e tecidos. Já vimos como, relativamente à sua estrutura íntima, a própria célula não passa de movimentos atômicos e cargas elétricas. As forças exteriores constituem apenas a ilusória roupagem, resultado desse dinamismo imaterial. Quando reduzimos os fenômenos materiais e espirituais ao seu denominador comum, quer dizer, a sua estrutura cinética, aí compreendemos facilmente essas concomitâncias e correspondências. Os efeitos verificados no fenômeno do Monte Alverne mostram o elevado grau de potência radiante da fonte transmissora e a enorme capacidade sensitiva do organismo receptor. O fenômeno é, pois, perfeitamente possível e se verifica de acordo com as qualidades do indivíduo receptor. Quem não as possui não percebe coisíssima alguma. As radiações mais poderosas podem estar-lhe ao lado e mesmo envolvê-lo completamente. Ele continua cego e surdo. A visão permanece na estreita dependência do estado e das qualidades individuais. O indivíduo imaturo fica do lado de fora, não é admitido a participar do fenômeno. Sua visão exclusivamente exterior não penetra na intimidade das coisas. Para ver-lhe a intimidade, torna-se necessário, sem dúvida, olhar de dentro de si mesmo para o interior das coisas. Assim, a historieta se limita à verificação dos efeitos, cujas causas, refugiando-se no miraculoso, lhe escapam inteiramente. Frei Leão é o único que percebe alguma coisa. Vimos, pois, o fenômeno verificar-se no grau permitido pela potência espiritual, pelo desenvolvimento, pela maturidade evolutiva e pela íntima sensibilização do sujeito. Tudo dependeu apenas dos seus poderes de percepção nesse campo. Desse modo, a visão só tem os indivíduos maturos. É, portanto, fato estritamente pessoal. Para que outros a percebam, torna-se necessário que estejam nas mesmas condições de sintonização e recepção. Apenas proporcionalmente às suas capacidades espirituais, alguns podem sentir parte do fenômeno, como Frei Leão, ou coisíssima alguma, como aconteceu na maioria dos casos. Isto é muito natural, tratando-se como se trata de, por meio das vias interiores, registrar formas imateriais que não encontram símile nas formas materiais do mundo exterior. Para perceber as formas materiais, faz-se necessário possuir, e em bom estado de funcionamento, os correspondentes órgãos sensoriais. Nada mais natural, portanto, que para perceber a realidade espiritual, devamos possuir, e absolutamente livres, as vias interiores que nos põem em comunicação com o lado oposto, com o imponderável. O que pertence ao espírito não podemos percebê-lo senão com recursos espirituais, isto é, com processos diametralmente opostos aos nossos processos sensoriais comuns. A projeção da realidade interior, projeção óptica, acústica, tátil, etc., fica limitada ao sujeito exclusivamente. Quando, porém, produz modificações no estado da matéria, o fenômeno torna-se domínio comum, principalmente se a alteração se revela permanente. Para os demais, não resta senão o caminho da fé ou da prova, representado por esse último resultado atingido no seu plano material. Relativamente a isso, observemos que não se trata de materializações ectoplasmáticas, isto é, de novas formações de sentido mediúnico, mas de percepções e projeções do imaterial por vias internas e de transformações operadas na matéria já existente. Os fenômenos sempre se aproveitam da via de menor resistência, no caso do evoluído, exatamente a via interior. A simpatia levou-nos a escolher São Francisco, entre tantos outros, como tipo de evoluído, para determos-nos apenas nesse setor particular das formas evolutivas. Mas sempre se trata, sem dúvida, de ponto culminante, de homem que atinge a fase super-humana e no momento crítico faz chegar ao nosso mundo, por seu intermédio, reflexos do mundo superior ao qual pertence e, embora sob tantas formas diversas, representa o futuro da humanidade.